Olá, eu sou Emanuel Brentan e sejam muito bem-vindos ao canal Historia-se. Mas e aí, tudo bem com vocês? Não. Muito bem, como prometido, hoje na nossa magnífica estreia de nosso canal, falaremos sobre a Guerra dos Canudos. Sabia não? Então, vamos lá? Para quem já estudou esse tópico, sabe muito bem que a chamada Guerra dos Canudos ocorreu bem ali, no sertão da Bahia. E, mais especificamente, em um local chamado Arraial dos Canudos. Por isso o nome do conflito, que foi datado este conflito entre 1896 e 1897. Peço perdão, estava muito quente, não deu para ficar com a boina não. Mas antes disso tudo, devemos entender um carinha de palavra-chave para esse contexto. O nome dele? Ele mesmo, profeta doidão, o inquisitor, o grande Antônio Conselheiro. Antônio Vicente Mendes Maciel, ou para os mais íntimos, Antônio Conselheiro, foi o líder do movimento que agregou milhares de seguidores no Arraial de Canudos. Diga-se de passagem, um homem sempre à frente da resistência na guerra que estava por vir. Mas vamos entender um pouco mais sobre o nosso protagonista? Antônio Conselheiro nasceu na Vila do Campo Maior, em Quixeramobim, localizada no estado do Ceará, em 1830. Segundo registros, aos seus 6 anos de idade, ficou órfão de sua mãe que veio a falecer. Além disso, tudo nos indica que Antônio sempre teve afinco por seus estudos e tinha paixão pela leitura. Foi caixeiro viajante, o equivalente a um vendedor de polishop. Não, nada a ver, irmão. Só que presencial, já que batia de porta em porta. E sendo assim, andou por várias cidades do Nordeste. Aos seus 27 anos, o coitado do Antônio, que ainda não tinha a alcunha de conselheiro, perdeu o pai e, sem capacidade alguma, assumiu o armazém da família por algum tempinho. Uma coisa que esqueci de ressaltar é que ele não era filho único. Na verdade, ele tinha 4 irmãs. Agora imagine essa situação, já que ele acabou tendo que sustentá-las, já que eram muito jovens. Então o que ele fez? Ele começou a dar aulas numa fazenda da região e a trabalhar em um cartório, onde exercia diversas funções por ali. Ok, mas, Emanuel, de onde veio esse papo de conselheiro? Calma lá, deixa eu te explicar. Tudo começou um pouco mais tarde, quando ele, abandonado pela mulher, que por sinal era bem mais jovem que ele, basicamente se entregou a uma vida errante e nômade. Fazia então pregações e dava diversos conselhos também, daí o seu apelido. Como nessa época ele percorreu várias cidades do sertão do Nordeste, era inevitável, em tempo de muita crença em milagres, que ele fizesse a fama de um milagreiro, podemos assim dizer, principalmente pelo nível de carência econômica que era gerado ali pela falta de trabalhos e direitos que o Nordeste e os outros estados enfrentavam. O conselheiro demonstrava maestria em assuntos religiosos e conquistou até mesmo sua multidão de fiéis, que afirmavam que Antônio Conselheiro era, na verdade, um profeta de Deus. Inclusive, vale ressaltar, esse efeito que houve nesse tempo, por conta até mesmo dessa situação econômica, se caracteriza na história como messianismo. Mas aguenta aí que tem mais. Em 1874, Antônio Conselheiro e seus seguidores, ou como dizemos atualmente, os parça, se instalaram naquele sertãozinho da Bahia, citado no começo, próxima da vila de Itapicuru de Cima, cada nome, né? Onde fundaram ali a primeira cidade santa, que se chamaria Arraial do Bom Jesus. Mas, para se ter uma noção, tal local era um modo que Antônio viu como refúgio do Estado e dos grandes proprietários da época. Sendo assim, era uma terra única e exclusivamente deles, havendo até mesmo isenção de impostos e ausência do poder do governo por lá.
A procura das pessoas para irem às suas pregações eram tantas que o bispo da região distribuiu uma circular, proibindo os fiéis de assistirem suas pregações, que eram classificadas até então pela Igreja Católica como subversivas. A situação estava tão doida que em 1887 o presidente da província tentou internar o conselheiro em um hospício no Rio de Janeiro, mas Antônio teve sorte. Por quê? Bom, ele só não entrou porque não havia conseguido vaga. Já no ano de 1893, o governo central autorizou os municípios a cobrarem impostos no interior. Agora eu te pergunto, Antônio Conselheiro acatou a decisão? Não. Ele se colocou contra essa decisão e mandou que a população queimasse os editais. Esse mesmo arraial, liderado por Antônio Conselheiro, se tornou a atração central para a migração das populações marginalizadas do Nordeste. A proporção que se tomou foi tão grande que em pouco tempo o lugar reuniu cerca de 25 mil pessoas, constituindo em foco os monarquistas da época que desejavam derrubar a república que havia ali sido recém-instaurada. Mas na maioria dos casos, os sertanejos apenas se dirigiam ao local em busca de melhores condições de vida. Mas vem cá, e o governo com tudo isso? Ficou numa boa? Não, ele não deixou barato. Mas não deixou mesmo. O governo central, juntamente ao da Bahia, resolveram colocar abaixo suas instalações. Já ia esquecendo, já que chegou até aqui, dê um like e compartilhe com o pessoal. Uma força a mais é sempre bem-vindo. Voltando ao tema, é preciso salientar que na época a mudança de regime político não significou lá essas coisas de mudanças na economia do país. Na realidade, a estrutura econômica do Brasil funcionava com base no latifúndio. Sendo assim, predominava a monocultura e a exploração da mão de obra dos coitados que viviam ali na miséria. Um detalhe mínimo, mas não menos importante, é que nessa comunidade em Canudos, os beatos, ou conselheiros, caminhavam pelo sertão, pregando ali uma forma de catolicismo populista da região. E possuíam seguidores por dezenas de fiéis. Por isso achei importante ressaltar esse fato, já que com isso eles representavam não só uma ameaça ao Estado, como também serviam de ameaça à fé cristã da Igreja Católica. Em 1896, o ano em que começou o conflito, Belo Monte tinha cerca de mais de 5 mil famílias. A defesa de Belo Monte se localizava em seus redutos, os quais eram mantidos por ex-jagunços, que seria o equivalente aos homens que, na época, trabalhavam como seguranças para fazendeiros ou até mesmo para ex-cangaceiros. Além disso, eram pessoas que viviam em bandos do sertão e atacavam as propriedades rurais. Como já dito, para os sertanejos, o arraial era a terra prometida. Mas de outro lado, os padres perdiam fiéis e os proprietários de terra perdiam seus trabalhadores. Isso em si era agora caracterizado principalmente por essas classes como um reduto de fanáticos que deveria ser eliminado. Com isso, padres e coronéis pressionaram o governo da Bahia para destruir o arraial. O governador então enviou 2 expedições militares, que, pasmem, foram vencidas pelos homens de Conselheiro. O então vice-presidente da época, Manuel Vitorino, que ocupava a presidência como substituto de Prudente de Moraes, enviou a 3ª expedição, comandada pelo coronel Moreira César. Àquelas alturas, já era para o governo uma questão de honra militar e nacional aniquilar aqueles fanáticos. Mas novamente, essa expedição foi derrotada e Moreira César morto em combate. Faleceu. Mas como os militares puderam ter essa sequência de derrotas? Pelo simples fato da grande maioria dos soldados desconhecerem a região de Caatinga predominante no Nordeste, que aí já dava vantagem ao povo de Canudos que conhecia bem a região. Além disso,
Os homens que lutavam ao lado do conselheiro lutavam pela sobrevivência e pela salvação da alma, acreditando eles que ali travavam uma espécie de guerra santa. A repercussão desse conflito foi tão grande que o Rio de Janeiro acusava o presidente de ser fraco nessa repressão, que era considerado por muitos como um movimento puramente monarquista. O então presidente Prudente de Moraes retornou e ordenou para que o ministro da Guerra, Marechal Bittencourt, fosse pessoalmente para a Bahia e assumisse o controle direto das operações. Com isso, foi então organizada uma nova expedição, com mais de 5.000 homens sob o comando do general Arthur Oscar, com a ordem direta e precisa de destruir Canudos. Depois de um intenso bombardeio de canhão, a missão foi cumprida. Canudos foi totalmente destruída em 5 de outubro de 1897. Ok, o contexto histórico e os fatos já foram explicados. Mas e as consequências? A destruição em Canudos foi completa, fazendo com que milhares de camponeses morressem no conflito. As tropas oficiais não fizeram nem mesmo prisioneiros, e ainda chegaram ao ponto de desenterrar o corpo de Antônio Conselheiro para fotografá-lo. Sua cabeça foi cortada e levada como troféu, repetindo uma prática que vinha do tempo da colônia. Por fim, esse conflito foi marcado como o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizados no Brasil, e foi tão veiculada que a Guerra de Canudos foi descrita por Euclides da Cunha no livro Os Sertões, publicado no ano de 1902. Inclusive, recomendo a obra, e se desejarem, posso trazer futuramente a resenha deste livro aqui neste canal. A partir disso, o governo central ainda enfrentaria várias revoltas no campo e na cidade, como por exemplo, a Guerra do Contestado e até mesmo a Revolta da Vacina. Mas isso a gente deixa para outro vídeo. Enfim, gostaram do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e me digam algum tema que gostariam de ver aqui nesse canal. Até logo e até o próximo vídeo.